Olá, gente. Domingo, dia 7 de junho de 2020, 2 horas da tarde em Orlando, 14 horas em Orlando, 15 horas em Brasília, no nosso querido Brasil. Estamos aqui já abrindo essa live, dando as boas-vindas aí a todos que vão chegando. Hoje um bate-papo muito especial com o nosso querido apóstolo René Terranova, quem eu tenho a alegria de saudar. E aí, meu querido apóstolo, graça e paz? Graça e paz, meu querido. Que saudade de você. Como é que você está? Tudo Coisa bem, boa. graças a Deus. Olha, nós nos falamos há um pouco mais de um mês, quando a quarentena estava assim os primeiros movimentos, e passou esse tempo todo aí, e muita coisa que nós falamos lá atrás aconteceu, outras coisas diferentes. Que tempo especial, né, querido? Que tempo novo a gente está vivendo, uma expectativa aí, cheios de sonhos, né? Porque não fomos roubados os nossos sonhos. Hoje faz 80 dias que nós estamos em pandemia. 80 dias. Isso é um recorde dentro do histórico, tanto Du- duas vezes, global. duas vezes o dilúvio. Du- Duas vezes o dilúvio e com um resultado tão trágico quanto na questão de interpretação desse novo tempo, né? Que não foi maior porque tem a promessa, né? Que pós-dilúvio não iria ter tanta desgraça e não iria haver dilúvio novamente, senão a gente estaria com a situação bem mais complicada. Mas a gente tem tirado muita lição boa disso tudo. 80 dias vivendo milagres diários, vivendo notícias maravilhosas, não só notícias que amedrontam, que nos assustam, mas notícias que trazem até uma esperança, tanto para o nosso coração, como para o coração da querida Igreja de Jesus, né? E é Estamos vivendo. nessa trilha aí que eu queria conversar com você hoje. Primeira coisa é o seguinte: na sua visão de líder mundial, mas de um líder extraordinário no Brasil, com a visão grande que Deus tem dado, uma influência extraordinária, eu tenho um respeito tremendo por sua vida e sua influência. Na sua visão, qual a lição, o que a igreja aprende com esses 80 dias? Qual é a lição? O que faltava a igreja aprender, enxergar, ver, que esse tempo propiciou? Olha, eu tenho muitas respostas para essa pergunta, né? Porque a igreja, ela ficou dentro do contexto, ela ficou dentro mergulhado, né? Nessas águas, tanto quanto a sociedade, a vida secular. Mas a igreja, a lição que ela pode tirar disso é o temor, né? Porque ela ficou cheia de temor. Voltou o temor na igreja. A igreja começou a se perceber, a se reler, a se reestudar. A igreja começou a ver que no universo do todo, de tudo que está acontecendo, ela tem a diferença da promessa, mas quanto cidadão, quanto a indivíduo, ela precisa cumprir com a sua missão, com a sua responsabilidade, daquilo como pessoa, daquilo como família, daquilo como cidadão social. A igreja precisa se repensar. E o que foi que a igreja tirou de lucro? O que é que a igreja está aprendendo com isso? Ela tem que aprender que para o mal, assim como a chuva cai para ambos, nós precisamos entender que, como estamos no mesmo contexto, estamos em uma mesma geografia chamada Terra, planeta, né? A gente precisa se respeitar
quanto a indivíduo e quanto a cidadão social envolvido no papel eclesiástico. A igreja, muita gente, Lécia, porque eu fiquei aqui dentro do epicentro da pandemia. Manaus, o Amazonas, recebeu um título que não deveria, mas recebeu. E eu fiquei aqui dentro, lutando com o meu povo. Eu fiquei vivendo aqui com o meu povo. Eu mergulhei com o meu povo. Eu fui para a rua. Então, a igreja aprendeu algumas coisas que ela, como cidadã, ela precisa se preparar, tá? Mas ela não pode omitir a sua missão. A missão do ir, a missão do participar e a missão de estar mergulhado nesse contexto de... a minha internet está baixa, tá mostrando aqui que está baixa. Eu vou dar uma ajustada aqui nela, tá? Só para a gente dar uma melhorada. Ótimo. Aqui. Um minutinho só. Beleza. Tentar aqui a internet. Puxar. Estou puxando aqui uma melhor internet. Tranquilo. Obrigado, apóstolo. Tá, ok. Acho que essa tá melhor, né? Então, a igreja tem que ir, ela tem que participar. Aí nós entramos na área social. Eu entrei de cabeça, né, justamente com a comunidade, para saber qual era a dor do nosso povo. Então, a igreja aprendeu a ser mais viva, ela aprendeu a ser mais partícipe da história do povo. Além dela entender que ela está no sistema global, que ela está mergulhada nessa atmosfera do todos, ela é diferente de tudo. E ela tem que ir, ela tem que dar cara. A igreja não podia receber uma ordem. Fique em casa e ela ficar participativa. Ela tinha que gerar essa empatia, entrar, socorrer e dizer para este povo, nós estamos aqui, nós somos a voz, nós temos uma resposta. Então a igreja aprendeu a ser ousada. Claro que alguns ficaram presos, ficaram dentro de casa, dentro do seu casulo, né, mas outros ousaram, foram. Nós fizemos o nosso papel aqui em Manaus, ainda estamos indo. Por exemplo, nós não fechamos a igreja ficou aberta para o público que queria vir orar. A conexão ainda está meio fraquinha aqui. Deixa eu ver aqui. Tá dando sinais aí que tá fraco. É, né? Deixa eu ver aqui. É. Essa hora é uma hora também deve ser uma hora de mais congestionamento. Beleza. Deve ser, porque aqui agora, eu até pensei que nesse horário, inclusive, o meu público está antenado para entrar aí, né? Então deve ter alguma conexãozinha aí. Mas assim, a igreja foi. Nós ficamos 24 horas, o drive-thru de oração. A torre de oração não fechou, 24 horas orando. As pessoas chegavam dizendo que elas queriam morrer. Elas queriam dar fim à vida delas, né? Muita gente. No drive-thru de oração, nós tivemos todo tipo de experiência. Nós temos 2. Temos um numa das nossas igrejas, numa avenida chamada Major Gabriel, e ficamos aqui na avenida aqui da Ponta Negra. Nós tivemos a média de 18 mil pessoas em 30 dias, 18 mil pessoas pedindo socorro. Já batemos os 35 mil. Dizem, me ajudem, façam alguma coisa pela nossa vida. É muita gente pedindo socorro. Se a igreja não tivesse antenada, se a igreja não tivesse emprestado os ouvidos, se ela não tivesse emprestado o coração, o sentimento dela, e o evangelismo que foi mandado fazer, mesmo com as situações adversas, nós não teríamos logrado este êxito, não teríamos tido essas 35 mil pessoas, 35 mil famílias sendo consolidadas, ajudadas presencialmente. Isso foi um espetáculo, porque a gente viu as pessoas aí
com o mesmo projeto, com a mesma assistência, e muita gente, graças a Deus, mudando de vida, mudando de história, muita gente aceitando Jesus e outros tantos sendo apacentados, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta, Renê. Alguns anos atrás, mais precisamente 15 anos atrás, o reverendo Guilhermino Cunha, da Igreja Presbiteriana, disse uma frase num evento no Rio de Janeiro, em São Paulo. Ele disse o seguinte: em breve, nós não teremos mais realidades denominacionais que nos separem. Nós teremos apenas linhas denominacionais que nos identifiquem. Na sua visão, como líder que você é, essa experiência da pandemia vai melhorar as relações entre as igrejas? A ideia de corpo vai ser fortalecida? A ideia de reino de Deus na terra, de sinal, de respeito às diferenças, de tolerância, de mãos dadas para a evangelização, isso vai melhorar? Qual que é a sua visão, Renê, sobre isso? Eu tive com o Guilhermino em Israel, foi uma experiência muito ímpar. A gente caminhou junto ali na Terra Santa, passamos uma semana muito aproximados, um coração lindo, aquele homem, inteligência respeitada. E eu vi no Guilhermino um coração de um homem apaixonado, né? De fato, Lécio, o que eu diria é que a igreja ela está deixando de pensar nela para pensar no todo. Eu acredito nisso. Eu acredito numa unidade. Essa semana eu tive uma experiência com várias denominações que eu jamais imaginei, dentro da cultura que eu vi, religiosa, denominacionalista, jamais imaginei sentar, até porque a nossa forma de pensar é muito, muito diferente, é muito distante, ok? Mas quando a gente começa a avaliar como corpo, a gente vê que as pessoas, elas têm um conteúdo, elas têm uma parte nelas que elas podem nos acrescentar. E nós temos uma parte de nós que podemos acrescentar a esta pessoa. É aquele poder da unidade que Jesus, antes da igreja nascer, João 17, Jesus já orava para a igreja ser unida. Porque ela já tinha o perfil de ser desunida pela própria equipe, a equipe de 12. Então ela tinha essa mente distanciada, e aí nós vamos descobrindo que a pandemia, eu usei uma frase, fui muito mal interpretado, mas não vou abrir mão dela. Quem não aprendeu com a cruz vai aprender com as pragas. Eu estou falando isso para a igreja. Eu estou levando a igreja a pensar. Porque a igreja precisa entender que, como nós somos corpo, a gente vai precisar um do outro sempre. Eu tenho trabalhado pela unidade da igreja, pegando a frase do Guilhermino, eu tenho trabalhado com a igreja sem fronteira. Eu recebo todos os líderes de todas as denominações no M2, sua doutrina, sem julgar a sua forma de pensar, a sua forma de fazer, entendendo a pessoa, de querer a estratégia, para que a estratégia funcione, ganhe vidas, salve pessoas e traga realmente um avivamento territorial. Então, essa frase é pertinente, ela é atualizada, ela faz parte do nosso momento, ela faz parte da nossa história. Por quê? Você poderia perguntar, por quê, pastor Enem? Porque os líderes estão começando a conversar, né? Eu conversei com líderes desses 80 dias, que nós nunca demos um bom dia, nunca demos um graça e paz, nunca demos a paz do Senhor, nunca tocamos na nossa mão, e o Zoom nos aproximou, né? A internet nos aproximou. Eu comecei a ouvir discursos que são totalmente diferentes do meu discurso, eles começaram a ouvir discursos que são totalmente diferentes do discurso deles, e aí começamos a nos entender. Então, o que aconteceu com a pandemia, com a praga, né? É que as pessoas se assustaram e provocou um diálogo. Vamos conversar. Eu preciso saber o que é que você tem, que palavra profética você tem, que palavra de destino você tem, o que Deus colocou no seu coração, o que queima em você. A pessoa vem e fala. Aí a pessoa pergunta para mim, o que é que você tem como palavra? O que é que você tem como uma
palavra revelada para esses dias. E eu coloco a minha palavra. Então, esse poder e essa unidade está acontecendo. Eu acredito que muita gente vai entender isso. E muita gente vai se perceber e vai se deixar relacionar. Porque Deus está trazendo aquilo que o apóstolo Paulo diz, que as fronteiras vão ter que cair, que as muralhas vão ter que ser quebradas. Eu acho que eu construí uma parte da minha muralha, eu tenho a minha parte, eu fiz a minha construção, então Deus me deu a marreta, que é a própria palavra, para que eu possa quebrar essa fortaleza que eu criei. O outro não pode quebrar por mim, eu tenho que vir de dentro para fora. Então, eu vou esperar que a pessoa faça isso? Não, eu vou fazer a minha parte. O outro vai fazer a dele e vamos ficar sem fronteiras. Amém, amém. Olhando as pessoas e realmente trazendo esse poder de unidade. Eu estou nessa caminhada há algum tempo. Só que, como o M12 parece ser muito seletivo e parece que ele se fecha no universo dele, as pessoas pensam que o M12 não abre relacionamento, como pelo contrário, nós estamos para conversar, eu estou aberto ao diálogo. E eu até recebi a visita de uma pessoa que vem representando um projeto muito grande no Brasil. E eu disse para ele, olha, aquilo que tiver à minha disposição, eu estou aberto 100% para fazer. Ele ficou surpreso. Cara, me disseram que você não queria me receber. Eu disse, mas quem lhe disse isso? Tinha uma autorização da minha parte para dizer o que está dizendo? Receber essa autorização? Não, que eu vi todo temeroso. Eu digo, não, mas a gente está aberto. Então, daí começamos a ter diálogo, o WhatsApp tem facilitado, batemos um papo, a pessoa assim, tu é muito diferente do que me disseram. Então, nós ficamos com a impressão daquilo que dizem a nosso respeito. Mas quando nos conhecemos, podemos ser pessoas totalmente diferenciadas daquilo que o conceito foi imprimido. E essas fronteiras, elas vão caindo. Então, o relacionamento está aberto. Eu acredito, Lécio, que o Guilhermino tem razão, falou pela voz da experiência, mas falou como profeta, e que Deus vai começar a trazer, aproximar as pessoas, que você é um cara que lê muito, você é um cara que tem esse nível ampliado de comunhão com os santos, com a Igreja de Jesus, e você sabe que nós vamos chegar lá e vai ser extraordinário esse nível de relacionamento. Alguém escreveu aqui, ó, Apóstolo Luiz. Apóstolo Renê, numa mesma live com o Lécio Dono, aleluia. Mal sabe ele da nossa amizade, com a consideração grande que eu tenho. Quanto tempo, hein? Ô, Renê, deixa eu falar com você outra coisa. Migrando um pouquinho, daqui a pouco a gente vai voltar para um viés mais religioso. Mas o Brasil, onde foi que o Brasil errou nessa pandemia? Como é que tá? Como é que você lê o Brasil de hoje? Eu sei que há muita politização da pandemia, há muito jogo de interesse, tudo isso. Mas como você, como homem de Deus, apóstolo, como que você vê o Brasil de hoje, o governo do Bolsonaro? Não estou falando aqui de política ou do partido, estou falando do discernimento que ele está tendo como líder. A gente sabe que, ao longo da história, os líderes chegam ao poder, saem do poder, e nós podemos avaliar a postura deles. Como que você, como líder nessa nação, avalia o Brasil, o modo como essa pandemia está sendo enfrentada, e de um modo especial o governo e todo esse jogo de interesse? Eu sei que é um campo aí minado, mas eu tenho certeza que Deus vai dar a sabedoria para tratar dele aqui, porque o povo precisa ser esclarecido por quem tem visão, por quem é formador de opinião. Como é que você lida com isso, pastor, apóstolo? Olha, Lécio, deixa eu te falar algo. Eu estou chocado com o cinismo da liderança política da nação. A forma irresponsável que tem lidado e tem jogado e depositado, né, na verdade, em vários choques psíquicos, né, emocionais, ficamos endividados. Ele depositou isso no coração da sociedade, o governo municipal, o governo estadual e também parte do governo federal. O governo federal errou também muitas coisas. Porém, a forma como o governo federal veio, né, como o governo federal foi chegando, estava correto. Ele chegou com solução que ontem, dia 6, cientistas reúnem e reconhecem que a cloroquina é o melhor medicamento para. Ora, nosso governo
falou isso há muito tempo atrás. Por que disseram que não podia? Por que fizeram disso um cavalo de batalha? Por que fizeram disso um partido político? Ou até mesmo uma manipulação de massa? Por que eles utilizaram isso para o mal do nosso povo, quando, na verdade, poderiam ter se sentado juntos e ter dito, olha, pelo bem do povo, nós vamos tomar uma decisão. Então, o que eu vejo aqui é que houve um erro na estratégia, um erro na comunicação, a forma como foi comunicado, não é? E também a questão da falta do diálogo com outros seres pensantes sociais, políticos, que poderia ter sido melhor. Mas, como no Brasil existe uma irresponsabilidade governamental por parte de alguns governos municipais, estaduais e também alguns que estão lidando no campo federal, porque como é que no meio de uma pandemia um ministro da saúde sai da maneira como sai? Como é que no meio da pandemia o ministro da Justiça sai como sai? Depois chega um outro, que é o ministro da Saúde, sai com 30 dias, como sai? Então, assim, é como se tivesse faltando algo mais esclarecedor por parte do governo federal, isso é verdade, mas os interesses políticos por trás disso, e lutaram muitas pessoas no Brasil, fizeram óbitos desnecessários, ok? Colocaram sentenças que não deveriam acontecer, porque houve o interesse. Então, teve uma forma irresponsável por parte do governo federal na questão da comunicação, o diálogo com outros indivíduos que pensam realmente e que poderiam ter ajudado, mas eu acredito que por parte dos decretos federais, principalmente pelo Supremo, que não foi feliz em dar legalidade, legitimidade ao municipal e ao estadual, que ficaram debaixo dessa visão monocrática, né? De dizer, vocês vão fazer assim, e aí quem sofreu com tudo isso foi o povo. Esses erros foram feitos, mas eu até digo assim, Lécio, quem poderia dizer, quem poderia falar, quem poderia dizer que iria ser desta maneira, né? Porque ninguém sabia como tratar o Covid, como foi algo que veio do sistema global e disse, tem que fechar tudo, ninguém sabia como resolver. Claro que daqui para frente, de forma global, já está sabendo como lidar, como fazer, como as coisas devem acontecer, porque a gente sabe, Lécio, que os erros são humanos, mas alguns erros eles poderiam ser evitados. Eu diria que houveram erros federais, estaduais, municipais, por parte do diálogo, mas federais e estaduais e municipais por falta de consciência de cidadania e abuso de autoridade. E eu lhe digo, Lécio, muita gente, eu estou falando isso responsabilizando a minha fala, não ouvi de ninguém. Muita gente vai ser preso, muita gente vai ser punido por ter levado de forma leviana esse momento na história da nossa cidadania. Muita gente não sabe, né, mas não visualiza, mas a gente fica meio assim assustado do ponto de vista positivo desse susto, porque pela primeira vez, eu falo isso sem nenhum tipo de conotação política, nós temos um presidente que, pelo que ele diz, pelo que ele se expressa, ele se rende à autoridade de Deus. Ele reconhece a soberania de Deus. Ele entende que o nosso Deus é um Deus que intervém, é um Deus que age. Ele acredita na oração. Pela primeira vez que eu me lembro, né, eu tenho 56 anos de idade, o Brasil tem um presidente em que a oração, a palavra de Deus, a igreja estão presentes no dia a dia. Eu visitei recentemente a Casa Branca, no evento aqui que um grupo de líderes religiosos foram convidados, e numa reunião lá nós ouvimos o seguinte, que com o governo Trump, a oração voltou a fazer parte dos meandros da Casa Branca. Eles disseram assim, isso está acontecendo aqui agora, de vocês orarem.
isso há muito tempo não podia acontecer. E eu abro um diálogo com você sobre isso, né? Independente de qualquer experiência mais profunda ou menos profunda do Jair Bolsonaro, o fato dele se abrir para Deus, dele aceitar a oração, dele reconhecer a soberania de Deus, isso é uma coisa, na minha visão, apóstolo, que pode abrir uma cachoeira de bênçãos sobre a nação. Como que o irmão vê isso? Quando perguntaram a Billy Graham o que estava acontecendo nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam passando por tantas privações, por tantas guerras e tantos momentos de catástrofe, foi simples. A nação parou de orar, parou de ler a Bíblia, tiraram das escolas, tiraram das praças públicas, proibiram o nosso povo, restringiram o nosso povo. Claro, sem a Bíblia, que é o fundamento da nação, a nação foi fundada nisso, vocês tiraram Deus. Agora, vocês querem que as coisas continuem da mesma forma quando Deus era o Senhor da nação? Então, uma coisa aqui, eu não sei se a sua live aí travou, Lécio, que a minha... Não, a minha tá perfeita, você também tá bem agora. Tá bem? Tá Ok. bem, agora tá bem. Porque aqui eu não estou vendo os nossos seguidores, né? Mas não, tá bem, tá tudo aí. Aqui no Brasil, claro que não houve... Existiam os governos cristãos, eles estavam lá, mas eles não expressavam a sua fé. E como o Bolsonaro ele chegou, não estou falando aqui defendendo a bandeira, porque todo mundo sabe que a gente é maduro, que a gente tem gente que tem um coração, tem ovelhas que concordam 100% com o meu pensamento, ovelhas que não concordam. Imagine, você tem ovelhas dentro da igreja, dentro do rebanho da igreja, você fundou gente que não concorda. As pessoas raciocinando e deixaram as pessoas viverem o seu universo pensante. Agora, Bolsonaro ele fez algumas coisas. Eu estava em Israel, quando Bolsonaro apareceu e foi batizado lá no Jordão, né? Aquilo ali foi um escândalo, porque, na verdade, ninguém nem sabia quem era Bolsonaro. Ele vai para lá, ele se ajoelha no muro, ele ora no muro, ele busca Deus. Então, Bolsonaro não está fazendo uma fitazinha. Ele é esta pessoa. Ele tem uma fé expressiva, né? Ele tem uma fé que é motivadora. Essa fé do Bolsonaro é motivadora. Ele consegue atingir algumas pessoas que começaram a voltar para o campo da fé por causa do exemplo dele. Então, ele levantou as bandeiras. Ele levantou a bandeira da família. A família estava, no Brasil, uma vergonha, né? As escolas com partido estava destruindo. Eu mudei meus filhos de várias escolas. Eu mudei, porque meus filhos chegavam escandalizados e diziam, pai, me ajude. Eu tinha que orientar meus filhos. Ok. Aí vem o cara e levanta a bandeira, uma das bandeiras poderosas, que é a bandeira da segurança no Brasil. Que segurança tem no Brasil? Você mora nos Estados Unidos, eu morei aí em Boca Raton, fui seu vizinho aí no Idemir, não é? Morei aí no Kings Point. Então, eu sei a diferença de uma nação como os Estados Unidos e a nação de Brasil. Desculpe. E aí a gente voltava para aqui, para o Brasil, a gente já voltava assustado. Meu Deus, de ouvir coisas em Manaus, já assustado em Manaus. Parece que a gente cria um tipo de uma fortaleza, uma blindagem, que a gente não quer nem mais sair, totalmente assustado com o tipo de segurança. O cara ofereceu segurança e está trabalhando para isso, né? O cara ofereceu para nós a questão de patriotismo. Patriotismo, né? Não, nós estamos sendo repatriados. Não tinha mais Brasil. Eu me responsabilizo por essa fala, tá? É minha. Eu me responsabilizo. Para depois não dizer que eu estou reproduzindo fala de alguém. Estamos sendo repatriados, Lécio. Repatriados. Você sabe, nós viajamos pelo mundo. Nós queríamos levar... quando a gente apresentava o passaporte, a gente ia amedrontado do que queriam dizer de nós. Sem esse direito cívico está no nosso coração, levantado como bandeira, alguma coisa estava muito estranha, alguma coisa estava errada. E nós descobrimos agora que o Brasil não era mais Brasil. Lécio, me explica como é que um brasileiro, se eu tivesse ido para a glória uma semana atrás, e um anjo me dissesse no céu, olha,
queimar a bandeira do Brasil e rasgar a bandeira do Brasil. É mentira. Eu vou dizer para o senhor que você é um infiltrado no céu. Um brasileiro rasgar uma bandeira do Brasil. Eu fui militar, eu fui Pelopes, eu fui do pelotão de operações especiais. Eu jurei a bandeira. Como alguém pode rasgar a bandeira nacional? Isso é um crime à pátria, um leso à pátria. Nós precisamos tomar medidas. E o nosso presidente, no perfil pátrico que ele é, deixar que isso aconteça e não tomar uma providência imediata, tem uma força oculta aí por trás. É um outro Brasil. Era o Brasil paralelo. Então, estamos sendo devolvidos para o nosso país. Então, o cara levantou essa bandeira. O cara levantou, prometeu aquecer a economia. Você sabe o que aconteceu anteontem? O nosso querido o Guedes, ele baixou as ações do Brasil, vendeu as ações por $5. O mundo comprou, o dólar caiu para 4 pontos alguma coisa e ganhamos 500 bilhões. Saímos do buraco. Já temos dinheiro para pagar mais 2 meses das pessoas que estão. Então, nós temos hoje uma equipe técnica. E aí nós descobrimos que é um outro Brasil. Aí o cara levanta a bandeira de Israel, que a gente descobriu que o Brasil não ama Israel. Quem ama Israel sou eu, você. Israel do coração do Brasil. E tiraram Israel desse contato, né, internacional, dessa questão de fronteiras. Arrancou Israel. Aí o cara vem e nos devolve para Israel, devolve a comunhão, etc. E aí o cara vem expressando fé, onde cada um pode expressar sua fé, onde cada um pode dizer que é crente. O cara pede para a gente orar, empresta a cabeça para a gente impor as mãos sobre a cabeça. Nós saímos de uma reunião, a reunião que você viu, que o Brasil viu, teve uma reunião 1 hora antes. E assim, o coração aberto, eu quero ser ajudado, por favor, me aconselhe, em outras palavras. Então, o cara se submete a Jesus, se submete a Deus, e ele lagrima. Em todos os lugares que ele fala, Deus me deu livramento, Deus, ele lagrima. Bolsonaro não é o perfil do cara que faz teatro. O perfil dele é de um general. General não chora. Ele pode até fazer isso, mas no sigilo dele, no quarto fechado dele, o cara se emociona quando conta o que Deus fez. Então o cara começou a nos devolver para muitas coisas e a nossa liberdade religiosa estava cerceada. Nós íamos parar de fazer culto. Nós estávamos debaixo de sentenças, de perseguições. Não eram mais veladas, como você viu agora, como os caras de forma austera entram paralisando o povo. Então o cara nos devolveu tudo isso. Aí aparece essa brasilidade queimando no nosso coração. O que a gente tem que fazer? Agradecer a Deus e ir atrás disso. É o nosso momento. Em Israel, em uma entrevista, me perguntaram, pastor René, me responda, quem é Bolsonaro para o senhor? Eu digo, ele é muito mais do que tudo que eu orei. Porque eu orava por um justo, mas na minha cabeça havia um crente, um homem de Deus, piedoso, que iria dizer graça e paz, igreja do avivamento, a paz do Senhor. Não, veio um homem de um coração como Ciro, que ouve a Daniel, que ouve a outros homens, que dobra os joelhos mesmo, ora na casa dele, tem oração, que a mulher é uma mulher que teme a Deus, é cheia do Espírito Santo. Então nós estamos hoje com ferramentas de um cara que eu poderia dizer assim, não é um religioso, é um técnico. É alguém que foi preparado. Deus escondeu aquele homem 30 anos e nos deu este homem. Então, hoje, nós estamos sendo devolvidos de uma forma pátrica, dizendo assim, eu vou lhes dar o Brasil da Constituição que foi saqueado e agora vocês vão ter o direito de viver aquilo que a Constituição diz para vocês a favor de vocês. Isso, para a gente, é uma bênção. Então, eu vejo que isso foi remédio de Deus, né? Você que esteve lá junto com outros obreiros, outros líderes, você sente que esta fé que o presidente tem e propaga, que esta religião que ele abraçou, ele disse literalmente, né, o Estado é laico, mas eu como presidente sou cristão, isso aí, no ambiente do Palácio do Planalto, isso é algo que transparece já
ou parece que o presidente, digamos assim, é uma exceção ali, que o pessoal está tolerando isso? Como é que você vê isso, apóstolo? Ele é um homem extremamente convencido, mas eu não posso afirmar que ele é um homem convertido. Ele é convencido que isso está certo, ele é convencido que o meio é esse, ele tem que se cercar de homens de fé, ele já está convencido disso. O palácio já está oxigenado, né? A esplanada já tem assim um ar diferente, tem um ar mais solto, tem um ar de mais liberdade, tem um ar de mais Deus. Então, isso é o canal que ele abriu. É como o Ciro disse: olha, a partir de hoje, vocês vão seguir ao Deus de Daniel. É o Deus dele, não é? Que ele Não é o meu confessa. ainda, mas é o dele, sem É o dúvida. deles. Vocês vão seguir. Todo joelho aqui dobrado será ao Deus de Daniel. Ele tem algumas experiências com Deus, e Deus é com aquele homem, rapaz. Tudo que acontece que parece que vai derrubar o cara, repercute positivamente para ele. Então a gente vê que Deus é com ele. Deus é com este homem. E tem esses sinais de Deus em todas essas atmosferas que nós fomos, tem os sinais de Deus. Claro que tem as resistências, e vão haver sempre, né? Porque eu estava falando para um discípulo que ele não se impressionasse com muita coisa, porque o diabo caiu, quando ele caiu como se fosse um raio, ele não veio de qualquer atmosfera, ele veio do céu. Então a gente sabe que o inimigo quer varar todas as atmosferas e que a gente é responsável, mas que a gente não pode colocar o coração e a confiança em homens. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a minha confiança restrita está no nome do Senhor. Então, é nisso que nós vamos caminhar. Ele vai errar muito, vai, mas ele está com muita vontade de acertar. E ele está cercado por homens que ele acredita que são os melhores para a nação, e na questão da fé, cercando-se de homens que ele acredita que podem dar o melhor conselho para que a nação viva a profecia de Timóteo, dias tranquilos e sossegados. E assim também eu acredito que nós temos uma outra atmosfera sobre nós. Sim. Voltando aqui para o viés da nossa área de atuação, o evangelho, a igreja, o que muda pós-pandemia, na sua visão, apóstolo? No culto, na pregação e na articulação com a realidade virtual, na sua visão? Você vai repetir, porque travou aqui. Ok. Eu perguntei o seguinte, na sua visão, voltando agora ao viés da igreja, o que muda pós-pandemia no culto, na evangelização, especialmente na pregação da palavra e na articulação com a realidade online virtual? Como que você vê isso? Não sei se você ouviu agora. Então, o vice. Tem duas coisas aqui que são extremamente importantes para a igreja repensar, né? O ano passado, tem 1 ano e 1 mês que eu lancei um livro, A Igreja em Meio à Plataforma Digital. Eu não sei se você já tem esse livro, né? Ainda não, Você quero gosta ler, muito quero de ler. ler. Eu falo exatamente sobre isso, sobre o Vale do Silício, como eles estão pensando para dar deve repensar a culto, né? A sua forma de interagir com o povo. Ela tem que se repensar. Então, o nosso público, os nossos pastores, estavam muito aquietados, o nosso público, os nossos pastores estavam muito silenciados. Daqui a pouco, houve uma agitação de águas. E eles tiveram que ir para a internet, eles tiveram que ir para o YouTube, tiveram que ir para a live, né? Eles tiveram que entrar no Zoom, eles tiveram que se repensar, se refazer. Então, a igreja, ela está entrando numa era que é transicional. Eu diria que é uma transição tão poderosa que ela ainda não se percebeu. Porque quando foi que você se imaginou fazendo lives? Quando foi que eu me imaginei falando lives e olhando para o meu público e tendo essa ferramenta poderosa incorreta por outros tantos?
A igreja agora vem, ela coloca a sua voz, ela coloca a sua cara, ela coloca a sua identidade. Então a igreja começou a se repensar. Quando ela vai para o culto, eu fiz 2 meses, 1 mês e meio de culto, sozinho com as cadeiras. Pá, pegando para uma máquina, na mesma intrepidez. E quando eu chegava em casa, tinha 3, 4 vezes o auditório que eu falo no domingo, me ouvindo. Então, eu atingi muito mais gente, eu comuniquei com muito mais expansão, eu atingi muito mais pessoas e eu consegui fazer o meu trabalho. Então, isso foi espetacular. Isso a gente mostrou como a mão de Deus nos favoreceu. Então, a igreja, ela está sendo, os cultos estão sendo mais condensados, a igreja tem que pensar nisso, ela não pode mais fazer aqueles cultos longos, de 3, 4 horas, né? Ela tem que entrar, ela tem que fazer, ela tem que pensar, ela tem que entregar a mensagem, ela tem que saber que o que está do outro lado está prestando atenção, ele tem uma outra atividade, ela está indo muito mais longe, ela rompeu as fronteiras, ela está chegando em lugares que ela nunca imaginou. Eu recebi mensagens de países que são de janela vermelha, que nunca o evangelho pôde entrar lá. Eu recebi mensagens de lá, em várias línguas, dizendo, consegui lhe ouvir, consegui lhe ver. Então, a gente está indo muito mais longe. A gente está atingindo onde jamais a gente pensou que a nossa voz chegaria. Essa ferramenta da inteligência artificial. Nós chegamos lá e começamos a repensar, de fato, a nossa vida, a nossa doutrina, quem nós somos, o que nós temos. Isso foi espetacular. Agora, os cultos têm que ser condensados. Claro que alguns não vão ler isso na mesma velocidade, não é? A maneira como eu prego, a maneira como eu falo, por exemplo, quando eu falar hoje assim, Jeremias disse que eu preciso olhar mais atentamente para o Senhor, porque a palavra ensina que eu devo clamar, que Deus vai me responder. O cara que está do outro lado vai perguntar, quem é Jeremias? Eu tenho que falar, o profeta Jeremias na Bíblia diz, é um profeta que está na Bíblia, no Antigo Testamento, do ano tal. Então, eu comunico melhor para o ímpio e eu faço com que a igreja seja mais edificada. Então, isso vai mudar o discurso, vai mudar a forma como falar, a técnica da comunicação tem que ser ampliada, muita gente vai nos ajudar a comunicar melhor. Então, a igreja é outra em vários sentidos, e na comunicação a igreja está indo muito mais longe, e a igreja está repensando os seus cultos, os seus horários, a maneira como comunica, a maneira como pensa e como atinge o coração daquele que está do outro lado, que a gente pensa que não está nos vendo, quando na verdade está nos observando e fazendo aquelas críticas que vão nos ajudar no futuro a sermos melhores em tudo, né? Nós ainda não somos... Pode falar. E do ponto de vista da gestão, da sustentabilidade e da expansão. Até antes da pandemia, a igreja tinha uma gestão rígida do ponto de vista financeiro, uma gestão focada em prédios, em patrimônio, esse tipo de coisa, uma gestão de contribuição focalizada, centrada nos cultos, nas células. Como é que você vê essa questão da gestão eclesiástica, da sustentabilidade e também da questão patrimonial da igreja? Vai haver um desequilíbrio? A igreja vai estar mais online do que presencial? Vai ter meio a meio? Como que você vê? Qual que é o seu sentimento com relação a isso? As duas coisas vão acontecer em loco. A igreja vai ter a sua forma de pensar, de repensar, de fazer. A igreja vai ter que... Eu não acredito na igreja sem o templo, eu não acredito. Eu acredito que vai ter os templos, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Nós vamos precisar fazer muita coisa que ajude ao cidadão que está do outro lado, nos percebam mais. A igreja cibernética, a igreja que vida literal da igreja, porque ela vai saber comunicar melhor, ela vai comunicar melhor em todos os sentidos, vai ficar muito mais, entre aspas, barato, um culto, uma comunicação,
muito mais barato. Em que sentido, apóstolo? Barato no sentido de você está com uma estrutura montada, você vai comunicar com as pessoas e você não vai precisar todo o tempo do prédio. Agora, quem já tem a sua estrutura, claro que vai usar a sua estrutura para o benefício, vai usar a sua estrutura para poder marcar a vida das pessoas, vai usar a estrutura para receber as pessoas que chegam desalentadas, que elas precisam de um lugar para orar, para buscar a Deus. Vamos ter os cultos, mas que vai ficar muito mais aquecido, muito mais ampliado. Nós utilizarmos a ferramenta da inteligência digital, isso é inegável. A igreja, na questão patrimonial, ela vai manter o seu patrimônio, mas ela vai ser muito mais abençoada, porque as pessoas vão ficar solidárias, as pessoas vão abrir o coração, elas vão começar a participar, porque tem uma coisa interessante, é que as pessoas não querem investir em pessoas, elas querem investir em projetos. Então, se você chega com um projeto, esse projeto é um projeto viável, é um projeto que a comunidade que salva pessoas, eles entram, eles participam, eles ficam com a gente, eles não se negam a participar. Então, isso é maravilhoso. Isso a gente vê que, de direito e de fato, a igreja ela está repensada, ela vai ter essa forma de agir, interagir, tanto na questão física, nos seus prédios, nos seus patrimônios. Eu tenho um prédio aqui que ele custa uma fortuna, não é? Isso vai ser parado? Não. Mas eu tenho que subestimar que a hora é essa, da igreja entrar nessa questão da inteligência artificial e ela utilizar essa ferramenta para ir muito mais longe, só se fosse muita tolice. Todos nós temos que estar preparados. Todos nós temos que estar muito antenados. Caso contrário, nós vamos ficar para trás, atrasadíssimos, como nós já atrasamos nosso relógio, muitas coisas, e não vamos avançar naquilo que poderíamos fazer e causar um impacto muito maior em todos os sentidos. As igrejas vão continuar, eu acredito, vão continuar abrindo igrejas, eu acredito, mas nós vamos muito mais longe com a inteligência artificial, porque é uma forma que Deus vai utilizar, que Deus vai nos dar, que a gente vai chegar em lugares, Lécio, que a gente nunca imaginou. Eu acredito no poder da evangelização, né? Apóstolo, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pelo seu tempo, sua vida. Eu só não queria que a nossa live terminasse sem que você desse uma palavra pastoral para todo mundo que está nos ouvindo. Eu tenho um grupo de amigos muito grande que está agora participando dessa live, pastores, diversas denominações, e eu tenho essa visão de reino, eu sinto que Deus está levantando homens como você, que já se preparou para esse contexto lá atrás, a sua igreja não foi pega de surpresa, já estava nos pequenos grupos, já estava nas células, então eu sinto que você tem uma visão de vanguarda, e eu queria que você desse uma palavra que você sinta do coração de Deus para a nossa vida e ministrasse ao coração de todos nós que estamos aqui agora nessa live, como última parte aí dessa live, logo depois nós vamos orar e encerrar, louvando a Deus por essa 1 hora aí de comunhão através da internet. Lécio, uma coisa que eu quero dizer aqui que eu não aprendi comigo mesmo, não foi ideia minha, é uma ideia de Jesus, né? Você tem os pequenos grupos, é uma ideia do Messias. Jesus ensinou a igreja a viver isso, Jesus ensinou a igreja a participar disso, Jesus ensinou a igreja a ter pequenos grupos, porque Jesus trabalhava com os pequenos grupos, Jesus trabalhava com multidão. Esse é o perfil daqueles que caminham no reino. Eu acredito 100% de que as igrejas que se organizaram em pequenos grupos, a igreja que é conhecida, é uma igreja saudável, é uma igreja que tem identidade, é uma igreja que as pessoas são chamadas pelo nome, é uma igreja que tem comunhão, é uma igreja que tem relacionamento. As igrejas dos pequenos grupos, elas não nasceram de uma ideia humana, ela é resposta do coração de Deus. E para isso nós precisamos nos preparar, porque as pessoas que estavam em pequenos grupos, elas não sofreram na pandemia. Na verdade, elas foram consolidadas.
através de WhatsApp, através do Zoom, através de outras ferramentas que o Google ofereceu, através das lives, através do YouTube, através de tantas formas que a gente pôde comunicar. A igreja, ela foi, na verdade, solidificada. Eu diria que a igreja que nós pastoreamos, ela está muito mais saudável, ela está muito mais viva, ela está muito mais antenada, ela está muito mais participante dos cultos, porque ela ficou viva e firme nas casas. E a gente pôde assistir à igreja, assistir de várias formas. Assistir na forma assistencial de carência da igreja afetiva, emocional, das questões do próprio surto, né, que chegou, que pegou algumas pessoas, de socorrer as pessoas, tanto na área também financeira. Nós socorremos muita gente, nós socorremos com cesta básica, no trabalho essencialista, nós corremos lá, suprimos as necessidades dos domésticos da fé, daqueles que estavam dentro dos nossos pequenos grupos, que a gente conhecia a pessoa não estava mentindo para a gente, não estava blefando, não estava enganando, então havia uma identidade. Então, pastores e líderes, eu sei que a igreja convencional é maravilhosa, eu tenho uma igreja convencional, hoje eu tenho um dos maiores templos, né? 7.000 metros de área aberta, livre, sem uma coluna, isso é um espetáculo, Deus me deu essa bênção, construímos isso, não devemos nada a ninguém desta construção, conseguimos pagar esta construção em 7 anos, foi bênção do Senhor. Eu entendo a importância da igreja se reunir em templos pequenos, em templos médios, templos grandes, bigs templos. Eu acredito nessa aglomeração de muita gente, eu acredito porque eu faço parte desse ministério de multidão, mas os pequenos grupos são o segredo. É a pequena moeda da viúva que faz com que a atenção de Jesus seja chamada. E diga assim, uau, olha aqui onde é que está a multiplicação, olha onde está aqui a quantia, a observação do mais. Está aqui. Então, nisso, a gente vai vendo, Lécio, que as coisas, elas acontecem. Os pequenos grupos, eles trouxeram saúde para a igreja. Saúde física, emocional, espiritual, ajustes em vários níveis. Então, não é uma coisa solta, não é uma coisa imperceptível. Nós precisamos colocar isso em prática. Hoje eu tenho, meu Deus, milhares de células no Brasil, não quero nem errar. Porém, Manaus, como eu posso responder por Manaus, que foi o centro onde todo mundo covardemente bateu, quando o interesse era a Amazônia, quando o interesse era a floresta, a riqueza da floresta, e não o nosso povo. Nós conseguimos manter a igreja viva, a igreja acesa, profético, a igreja fazendo multiplicar. E olhe, durante esse período nós ganhamos muitas vidas para Jesus. Foi uma colheita extraordinária. Por quê? Porque estávamos organizados. Nós nos organizamos em 2 formas. Nós estamos há mais de 20 anos na internet. E nós estamos também nos pequenos grupos. O que aconteceu? Quando explodiu este milagre aí, não é? De Deus dizer assim, qual é a solução? Que milagre se ver os pequenos grupos? Nós estamos organizados. Nós não fomos apanhados de surpresa. Nós fomos realmente... Você falou vanguarda, mas eu já vi muita gente antes de mim fazendo isso, acreditando, e Deus realmente fez. E como eu tive a percepção de que a igreja do futuro precisava se organizar, Deus nos entregou e foi tremendo. Então, pastores e líderes, eu quero dar uma palavra de ânimo para vocês. Se organizem. Organize os pequenos grupos. Acreditem que a forma celular é a forma mais poderosa de cuidar de pessoas, de gestão, de entender pessoas, de entender as crises da humanidade através dos pequenos grupos. E quando chega um momento como esses, os pequenos grupos estão preparados. Se vier uma perseguição e tudo parar e fechar as igrejas, os pequenos grupos estão preparados. Se aparecer uma outra pandemia, Deus nos livre, os pequenos grupos estão preparados. E eles estão preparados em tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. E até a forma dessa oxigenação financeira, a igreja consegue controlar isso de uma forma muito tranquila, muito livre,
porque os discípulos, os líderes de células, estão preparados para tanger o rebanho debaixo dessa responsabilidade. Que Deus abençoe você, seu ministério, sua unção, sua chamada, e que você entenda o que Deus está fazendo e falando, e que você cresça absurdamente, segundo a promessa que o Senhor fez a Abraão, como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Não falte um crescimento extraordinário, e como está em Atos dos Apóstolos, quando o Senhor diz para você, pastor, para você, líder, para você que me ouve, a igreja não parava de crescer em casa, a igreja não parava de crescer em casa. Então, que isso aconteça com você, aconteça com o seu ministério, com a sua unção e a sua chamada sejam consolidados para esse sobrenatural, e que você olhe para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, e só veja crescimento, 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 e Deus lhe honrando e fazendo com que suas fronteiras sejam quebradas no relacionamento, e você possa ver muita gente de perto e de longe vindo e dizendo: foi por causa das ferramentas que você utilizou que hoje eu sirvo ao Senhor, e Jesus se tornou o rei da minha casa e da minha família. Amém, amém, amém. Apóstolo René, que Deus continue usando a sua vida. Fiquei tão feliz ao ver ontem você lá com o nosso presidente. Eu sinto que essa abertura dele para ter gente de bem perto vai redundar em bênção para a nação. Que Deus continue usando a sua vida, a sua influência. Vamos continuar juntos, caminhando para o progresso do reino de Deus e esperar passar essa pandemia para a gente comer uma comida juntos aqui em Orlando. E eu vou esperar o livro autografado para poder colocar aqui e ler o mais rápido possível. O Geração Ovelha, já li, já resenhei, já indiquei para muita gente, e agora mais esse aí sobre o trânsito da igreja no universo virtual, eu quero ler também. Que Deus te abençoe muito, meu pastor. Um grande abraço, hein? Vai ser bênção, Lécio. Deixa eu falar uma coisa para você. Fiquei muito feliz em ver a sua entrevista lá com o Cabrini, maravilhosa, super inteligente, né? E ele atingiu muita gente, esclareceu muita coisa nessa geopolítica, muita coisa, inclusive o ministério dele é um ministério muito pesado, né? Ali é uma... Sem dúvida. Lhe parabenizo a sua família pelo seu ministério tão lindo aí no Idemir. É um point aí, quem quiser ser edificado, vá lá. E também nas células que você tem lidado. Que Deus te abençoe e te guarde, a você, sua vida, sua saúde, e que todos estejam protegidos pelo braço do Eterno. Muito obrigado por essa segunda live. Que Deus te abençoe muito, tá, apóstolo? Um grande abraço a todos que acompanharam a gente aí. Ficamos por aqui, porque daqui a pouquinho o programa corta a gente aqui rapidamente. Um grande abraço, apóstolo. Fique na paz. Beijo, querido. Deus te abençoe.